pessoal. Então, dando continuidade ao nosso curso de antimicrobianos, vou falar para vocês um pouco sobre uma das áreas da antibiótico-terapia que mais traz desafios para o conhecimento, que é o termo farmacocinética e farmacodinâmica. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos que a farmacocinética e farmacodinâmica é que nem a caixa preta do avião, né? A gente fala tanto em caixa preta, a gente fala tanto em PK e PD, mas quando você vai ver a caixa preta ela não é preta, ela é laranjada, né? A caixa preta do avião. E é a mesma coisa farmacocinética e farmacodinâmica. Você fala, mas quando você vê a aplicação dela, você vê que é bem diferente daquilo que você lia. Então, o conhecimento da farmacocinética e da farmacodinâmica, ele é fundamental para o especialista em uso de antimicrobianos. Mas, para os profissionais, de uma forma geral, o conhecimento básico, alguns aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, eles são muito importantes porque não é infrequente nós vermos falhas terapêuticas pela falta de conhecimento de farmacocinética e, obviamente, de farmacodinâmica. Tá? Então, passada essa minha alusão sobre o que é a PKPD, o que nós temos comumente é que o antibiótico deveria matar uma bactéria, né, e, idealmente, deveria curar meu paciente. Então, esse é o nosso conceito, né? Porém, o que a gente vê nas boa parte das vezes eu tenho uma infecção, eu sei qual que é a bactéria, eu dou meu antibiótico que eu acho que é o correto, às vezes até lá tem o antibiograma, é sensível àquele antibiótico, e aí o que eu me deparo? Meu paciente vai a óbito. E aí eu fico me perguntando aonde que eu falhei, né? Eu lembro muito bem desse desenho animado, né? Não sei se é da época de vocês, mas ele sempre, né, quando as coisas aconteciam e ele falava, né, eu sei que não vai dar certo, ó dia, ó vida, ó azar, né? E aí são algumas perguntas que nós temos que fazer quando o antibiótico não está funcionando, ou quando ele não funcionou. E aí vão várias questões, desde parte clínica do antibiótico e da bactéria, quer dizer, será que nós erramos o diagnóstico, o antibiótico estava errado, né? A absorção dele estava inadequada se fosse usar por via oral, será que eu não administrei uma via incorreta, né? Administrei intravenosa e tinha que ser oral, então lá uma colite pseudomembranosa, vou dar metronidazol IV? Não, eu tenho que dar um metronidazol via oral, então tem que pensar nessas questões, né? Será que a metabolização não estava excessiva, né? O meu paciente estava usando algum outro medicamento que metabolizava muito aquela droga, não permitindo a sua concentração adequada? Será que a excreção estava acelerada? O meu paciente era um grande queimado, estava recebendo muita hidratação, eliminando muita, né, diurese e, consequentemente, a droga estava sendo excretada demais, eu não teria que ter dado uma dose mais alta? Será que eu errei na dose? Eu vejo isso quase que todos os dias, né? Doses sendo prescritas em excesso, em pequenas quantidades, erro nos intervalos, às vezes a pessoa confunde nome de medicamentos, né? Não é infrequente isso, é por isso que existe o Antimicrobial Stewardship, né? Por isso que eu trabalho todo dia no hospital para avaliar essas questões. Você está dando antibiótico que não funciona naquele sítio de infecção. Estou tratando uma meningite com um antibiótico que não penetra, né, na área de infecção, na barreira hematocefálica, mesmo com inflamação, né? Será que quando chega naquele sítio, alguma alteração fisiológica, né, ou não fisiológica, no caso, como uma alteração de pH não inativa a minha droga? Quer dizer, não vai funcionar. Pode ter ocorrido desenvolvimento de resistência durante um tratamento. Algumas bactérias, a gente vai falar mais para frente, nas próximas aulas, algumas bactérias desenvolvem resistência durante o tratamento, isso já é sabido. Então eu estou usando lá uma cefalosporina de terceira geração para tratar uma infecção por um Enterobacter, que é uma bactéria do grupo CESP, né? Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, Providência, enfim, Pseudomonas. São bactérias que, se eu usar esse antibiótico
dependendo do perfil microbiológico dele, ele pode até ser sensível, mas existe uma chance de alguns dias essa bactéria se tornar resistente. Então, se não é uma infecção que eu dou antibiótico e trato rápido esse meu paciente, é uma infecção mais difícil, it's a hard to treat infection, uma infecção de difícil de tratamento, e tem um bioburden grande de bactéria, que tem muita bactéria naquele lugar de erradicação mais demorada, a terapêutica prolongada vai induzir resistência e eu vou perder meu paciente. Então, essa é uma situação que a gente vive, né? Mesmo sabendo interpretar o antibiograma, mas existem detalhes, e essa é toda a magia, a dificuldade que a gente tem às vezes, e é importante ter o conhecimento sobre os racionais de antimicrobianos. Então, é aquilo que eu falo, né? Ó vida, ó azar. Então, é muito conhecimento para a gente ter, e é importante que a gente tenha a oportunidade de ter um curso como esse para poder ensiná-los a utilizar os antibióticos da forma mais correta. Eu sempre digo que a farmacocinética, né? A farmacocinética é tudo aquilo que diz relação com o movimento da molécula, cinética, movimento. Então, eu tomo a medicação, ela vai se distribuir para tal lugar, ela é eliminada de uma certa forma, tudo isso é cinética, né? A dinâmica é aquela relação da medicação com a bactéria. Então, vou comentar mais para frente. Mas cinética é movimentação, dinâmica é o antibiótico e bactéria, como é que eles se comportam, né? Quando um está de frente para o outro. Então, farmacocinética ideal é eu saber da dose correta, saber a ligação proteica, porque uma droga ligada à proteína ela não tem ação, né? Então ela precisa se desconectar. Então, eu sei, por exemplo, que com essa dose, aplicando nessa velocidade, com esse intervalo, sabendo a excreção, sabendo a ligação proteica, sabendo a metabolização, sabendo o volume de distribuição, clearance plasmático da droga, sei tudo. Essa é a dose para eu dar nessas condições. Só que veja uma condição, né, como essa. Eu mostrei esse camundongo aqui para vocês, né, por quê? Aqui é o que muitas vezes os estudos mostram. Os estudos mostram que essa dose é boa para aquele paciente que está lá no estudo clínico controlado, randomizado, né, duplo cego, uma pessoa com essa idade, com essas características, blá, 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 blá. E quando eu deparo com um paciente sobrepeso, pacientes obesos, mórbidos, muitas vezes não entram num estudo clínico. Um hipoalbuminêmico grave, quer dizer, a alteração da ligação proteica nesse paciente muda completamente a cinética da medicação. Ele está em disfunção renal. Tá, então eu posso diminuir a dose, posso diminuir, mas com hipoproteinemia e com esse peso todo, não tem que aumentar a dose? Esse paciente está chocado com droga vasoativa, está hiperidratado, então o volume dele de distribuição está aumentado, mas está aumentado e eu tenho essas outras alterações que eu deveria diminuir a dose. Ele está, ao mesmo tempo que ele está inchado, ele está ali com uma peritoneostomia, perdendo líquido, então o intravascular dele está depletado e ele está usando aí uns 10, 15 medicamentos que fazem alteração da metabolização. Como manejar tudo isso? Não é fácil. Antes de eu falar sobre farmacodinâmica, então, é importante vocês terem o conhecimento da MIC. O que é MIC? MIC se chama Minimal Inhibitory Concentration, concentração inibitória mínima. Sim, em português, MIC em inglês. Eu faço a brincadeira aqui, é o Mickey, né? Mas né, não é o Mickey, é o Mickey. Tá? Tem o Mickey bom e o Mickey ruim. Mickey ruim é a concentração inibitória mínima alta. O que significa? É a quantidade ou concentração, né, de antibiótico mínima que faz com que a minha bactéria pare de se multiplicar. Então, olhando aqui nessa figura, onde está o SA, né, Staphylococcus aureus, um coco gram-positivo, né, coagulase positivo, tá? E vejam aqui, ó, esse pocinho primeiro, onde tem a concentração zero de antibiótico, está tudo alaranjado. Por quê? A bactéria aqui está se multiplicando. Aumentei a concentração para 0,06. Está alaranjado, a bactéria está se multiplicando. Quando eu vou para o 0,25 microgramas por ml, vejam que não está mais alaranjado, está amarelo, né? Isso está mostrando que essa quantidade de antibiótico aqui, essa concentração, já está suficiente para diminuir a quantidade de bactéria, mas não para inibir o crescimento. Ainda está se desenvolvendo, porque está amarelinho. Vejam aqui no 0,5. Esse, né, micro-organismo aqui, eu testei um antibiótico chamado oxacilina. E vejam que, quando chegou em 0,5, ele parou
a bactéria parou, então, aqui no caso, de se multiplicar. Ele inibiu a multiplicação bacteriana. Então, a concentração inibitória mínima desse Staphylococcus aureus aqui é 0,5. Tá? Agora vejam, esse Staphylococcus aureus aqui, ele é resistente à oxacilina. Vejam só a concentração inibitória mínima de oxacilina. Tá? Ela está aqui, ó, em 32. Mas espera aí, professor. A MIC desse bonzinho é 0,5. A do malvado é 32. Mas se eu aumentar bem a quantidade de oxacilina e chegar em 32, não vai funcionar? A minha resposta é vai. Só que aí eu respondo com uma nova pergunta. Eu consigo chegar a essa concentração no meu paciente para tratar uma infecção, vamos dizer assim, grave e que não seja tóxico para o meu paciente? A resposta é não. Portanto, se eu não consigo, no meu paciente atingir essa concentração, eu vou considerar isso como resistente. Então, apesar de com uma concentração bem alta do antibiótico eu conseguir inibir o crescimento da bactéria, essa concentração de antibiótico não é atingível no meu paciente. E isso já está muito bem determinado para cada bactéria, para cada antibiótico, qual que é a concentração que é alcançável e que é possível de eliminar a bactéria e qual não é. Então, esses valores de cortes é o que me dizem se aquela bactéria é sensível ao antibiótico ou resistente ao antibiótico. Então, é assim que é definido o meu antibiograma. Então, quando eu olho lá na minha bactéria, resistente a, sensível a, resistente a, é porque a gente se baseia nestas informações. Então, a gente faz testes no laboratório para definir qual que é esse valor e aí a gente fala, é sensível, é resistente. Tá? E isso é muito importante porque é baseando-se nesses valores que, conhecendo a cinética da droga, eu vou saber se essa bactéria é possível de ser eliminada naquele sítio. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma infecção no sistema nervoso central, a quantidade de antibiótico que chega no cérebro geralmente é menor do que em outros lugares do nosso corpo. Então, a concentração inibitória mínima lá no sistema nervoso central dessa minha bactéria tem que ser mais baixo, tem que ser 0,06. Ah, professor, mas lá no antibiograma é sensível. Eu sei, mas tem que ser 0,06 no sistema nervoso central. Porque, para eu poder eliminar essa bactéria lá, eu não vou conseguir atingir a concentração de 0,5, por exemplo. Eu só consigo chegar em 0,125. Então, a MIC lá é mais baixo. Mas, em geral, a gente usa um valor de referência para tudo. Porém, para algumas infecções e algumas bactérias, a gente vai ver que existem diferenças nos valores de corte do que é sensível e do que é resistente, tá bom? Então, aqui, por exemplo, um Staphylococcus aureus, ele é sensível à vancomicina quando a concentração é de 2. Ele é resistente quando maior que 32. E ele é intermediário quando entre 4 e 16. Por que intermediário? Porque assim, 32 não é possível de alcançar. Menor que 2, com certeza eu chego. Agora, 4 até 16 são valores intermediários. Quer dizer, para eu conseguir atingir esses valores, eu tenho que lançar mão de estratégias, como aumento de dose, mudar a forma de infusão da medicação para que eu tenha sucesso terapêutico. Muitas vezes, a gente também chama esse intermediário de dose dependente. Significa que na dose habitual do antibiótico lá, vou chutar uma medicação, uma dose, 1 grama de 8 a 8 horas. É sensível. Mas quando está no intermediário, se eu fizer 2 de 8 em 8, o dobro da dose, aí eu consigo tratar a minha infecção. Então, esse intermediário significa, atenção, use doses mais altas, tá? Esse é o conhecimento geral. E veja que interessante, Esse aqui é um trabalho, Moise Brother, mostrando que conforme vai aumentando a resistência do meu micro-organismo, a chance de falha terapêutica vai aumentando. Por quê? Quanto maior a MIC, mais difícil é de tratar essa infecção. Então, se a MIC é de 0,5 para vancomicina para um Staphylococcus aureus, olha a mortalidade, 22%. Alta, né, gente? Bacteremia por Staphylococcus aureus realmente é uma infecção grave. Agora, se a MIC é de 2, puxa, a mortalidade já vai para 51%. Então, é bem mais difícil de tratar. Por que é difícil tratar? Porque a bactéria é mais maligna? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o maior problema aqui é que eu não devo estar alcançando a concentração adequada de antibiótico
em boa parte destes pacientes. Como é que a gente sabe o MIC? O MIC, eu mostrei aquela figura ali com, né, os potinhos ali, os poços, né, na minha plaquinha aqui de ELISA, mas isso a gente não faz na rotina, isso é só em laboratório de pesquisa. Dá muito trabalho fazer isso aqui. A gente lança a mão de outras técnicas. Existe uma fita, né, que a gente chama de teste epsilométrico, onde nessa fitinha tem as concentrações. E quando a bactéria, né, aqui está crescendo e alcança a fita, ali é a concentração inibitória mínima, é a MIC. Então aqui nesse Staphylococcus aureus a MIC é de 1,5. E a outra opção são os métodos automatizados, onde eu coloco a bactéria, né, o líquido da bactéria nesse cartuchinho aqui, né, coloco o líquido com a bactéria no equipamento e ele me calcula um valor aproximado dessa MIC. Nem sempre é muito exato, mas ele já pode me ajudar consideravelmente. Tá? Dando prosseguimento, então, lembrar que farmacocinética, movimento da droga, eu dou para o meu paciente. Se for uma medicação oral, eu tenho que ver a absorção. A medicação, quando ela é absorvida, ela passa pelo fígado. Muitos medicamentos, quando passam pelo fígado, já na primeira passagem, já tem uma certa eliminação considerável da droga. E é por isso que, às vezes, algumas medicações orais, elas têm influência dessa primeira passagem. E aí a concentração de pico já não é tão alta como se fosse uma medicação intravenosa. Mas vocês vão ver que para antibióticos isso é muito raro, tá? Aí a medicação, ela pode já, nesse momento que ela é absorvida, já começa a ser excretada, que pode ser pelo fígado, rim, pelo pulmão, disseminação pelos tecidos. Ela vai sofrendo a metabolização contínua, não só aquela da primeira passagem pelo fígado, mas enquanto ela está recirculando pelo nosso corpo, e depois ela vai se distribuir e vai atingir uma concentração no sangue, nos tecidos e assim sucessivamente, tá? E a farmacodinâmica, né, repetindo, é aquela questão que nós avaliamos, né, a concentração da droga no sítio da infecção, de frente com a bactéria, e qual que é a ação que a bactéria, do antibiótico vai ter naquela bactéria, naquela situação. Já vou explicar isso mais para frente para vocês, tá? Lembrando que a velocidade que eu infundo uma medicação intravenosa, o intervalo que eu faço, ela muda completamente a movimentação da medicação. Então, se eu infundir uma medicação mais lenta, vai demorar para eu alcançar um pico de concentração, mas pode ser que ela se estenda mais ao longo do tempo. E vocês vão ver que isso nos antibióticos é muito importante, tá? Lembrar que a meia-vida é uma informação também que me dá sobre o quanto desse tempo que a droga vai ficar na corrente sanguínea. Então, é uma variável complementar na minha análise. Então, quando eu olho meia-vida, tá, o que significa meia-vida? Significa que é uma droga que tem uma vida mais curta? Significa que eu tenho que dar mais vezes? Não, depende do antibiótico. Por isso que às vezes meia-vida por si só não é um dado sozinho, isolado, importante no uso racional dos antimicrobianos. Tá? Lembrar que os antibióticos, além de oral e intravenoso, nós podemos fazer intramuscular, nós podemos fazer antibióticos nebulizados, os antibióticos eles podem ser aplicados também intramuscular, no sistema nervoso central, através de uma injeção que a gente chama intratecal, que pode ser por uma derivação ventricular ou por punção lombar, e os antibióticos tópicos também. A gente pode fazer intravesical, passa uma sonda vesical de demora e aplica o antibiótico ali naquela região. É muito mais efetivo, né, gente? A gente vai estar dando antibiótico direto no sítio da infecção, mas isso nem sempre é muito seguro, não tem estudos clínicos mostrando o grau de segurança e evidência desse tipo de aplicação. Então, a gente sempre vai comentar muito aqui sobre oral e intravenoso, tá? Então, eu gosto dessa figura porque ela mostra de uma forma bem dinâmica, né, como é que é a cinética da medicação. Então, a medicação oral, né, no intestino, ela é absorvida, e sendo absorvida, parte dela já pode ser eliminada pelas fezes. Vocês vão ver que a maioria dos antibióticos tem uma boa biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a quantidade de antibiótico que eu tomo e a que realmente é absorvida. E a partir do momento que ela é absorvida, né, ela já pode começar a se ligar aos receptores nos tecidos, à própria bactéria, seja no sangue, nos tecidos, vai se distribuindo pelo tecido gorduroso. Dependendo das características de lipofilidade, né, ou hidrofilidade, quer dizer, se ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel, se ela é solúvel mais em água, gosta mais de gordura ou gosta mais de água, isso vai nos dar uma ideia da distribuição da medicação, se ela vai rápido para os tecidos, se ela vai concentrar dentro das células ou não,
né? Tudo isso são fatores que a gente pode até levar em consideração no momento em que a gente vai prescrever um antibiótico. Importante lembrar também a questão de ligação proteica. A partir do momento que o antibiótico se liga a uma proteína na corrente sanguínea, se a ligação é muito alta, lembrar que o antibiótico ligado na proteína, ele não funciona, ele precisa ser desligado da proteína e ir para os tecidos, para daí lá tratar a infecção. Isso é bom porque você tem ali um reservatório, né, no seu sangue do antibiótico circulando, e quando cai a concentração do sangue, porque essa droga foi para o tecido, como existe um equilíbrio, automaticamente desconecta da proteína, volta como droga livre para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai para o tecido. Se tem muito pouca proteína no sangue, o paciente está desnutrido, não vai ter esse reservatório. Então, em algumas situações, alguns tipos de antibiótico, talvez precise aumentar a dose para que a gente tenha esse reservatório, né, numa quantidade mais adequada. Tá? Drogas que têm baixa concentração proteica, teoricamente, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, drogas que têm alta ligação proteica, essa é uma variável que deve ser considerada no momento da prescrição do antibiótico. E aí lembrar que nós temos a excreção da droga, que a gente chama de clearance plasmático. É a quantidade de droga que é do plasma que fica livre da droga num determinado tempo, que vai depender da excreção, se é renal, se ela é hepática, se ela é por exalação, se é para os tecidos, assim nas diferentes formas. Tá? E a biodisponibilidade? Né? A biodisponibilidade nada mais é do que um cálculo um parâmetro cinético bem importante, que é, né, a quantidade de medicação que está disponível para o uso. Né? Uma medicação intravenosa, né, no momento em que eu infundo no meu paciente, teoricamente eu estou biodisponibilizando 100% dela, a não ser que escape pelo acesso. Agora, pela via oral, nós podemos ter uma eliminação da droga já pelas fezes, então nem sempre toda ela é absorvida. Mas a maioria dos antibióticos biodisponíveis, a biodisponibilidade é extremamente alta. Né? E quando a biodisponibilidade ela não é alta, o que a gente acaba vendo é o quê? A medicação ela tende a ter uma quantidade maior no comprimido, na cápsula, enfim, para que ela tenha a sua efetividade. Eu dou um exemplo muito clássico, né, com o ciprofloxacino, que eu já vou mostrar para vocês. Mas quando a gente fala assim que o antibiótico oral, ele é mais fraco porque ele é oral, isso não é verdade. Né? Porque quando a gente mostra essa curva, por exemplo, que o oral vai ter um pico de concentração menor, né, do que o intravenoso, isso é bastante óbvio, porque eu vou estar injetando, né, eu vou atingir mais rápido a concentração de pico. Tá? Obviamente que oral eu não vou ter essa concentração de pico, mas dependendo do que eu estou me propondo a tratar, dependendo da bactéria, dependendo do antibiótico, isso não faz diferença. Pode ser até pelo contrário, às vezes o antibiótico oral ele é superior ao intravenoso. Tá? A gente pode discutir isso mais para frente. Eu dou sempre um exemplo do cipro, né? O cipro oral, ele é 500 mg e o 400 mg é a formulação intravenosa. Então, biodisponibilidade de 80%, né? 400 dividido por 500. Claro, né, gente, que isso aqui não é uma verdade absoluta, mas a partir do momento que eu tenho uma medicação que a dose via oral e IV é muito semelhante, provavelmente é porque a biodisponibilidade é alta. Então, isso aí a gente tem para cada antibiótico, a gente vai discutir isso quando a gente for falar de cada antibiótico, qual que é a biodisponibilidade, mas a maioria dos antibióticos orais, eles têm uma alta biodisponibilidade. Até porque ninguém vai lançar um antibiótico que tem uma biodisponibilidade muito baixa, sabendo então que ele vai falhar. Então, quando a gente já tem uma opção, uma formulação oral no mercado, é porque a gente sabe que a biodisponibilidade é boa. E se não é tão boa assim, sei lá, 50%, provavelmente a dose do antibiótico oral vai ser dobrada, se for bem tolerada para o paciente, para que tenha a mesma eficácia, né, da medicação intravenosa. O que às vezes acaba acontecendo por exemplo, a clindamicina, né? Clindamicina, o comprimido, a cápsula é 300 e a formulação intravenosa é 600. Poxa, mas por que a oral é mais baixa? É porque parte-se do princípio que eu vou dar uma concentração mais baixa porque a infecção é menos grave. Mas se eu quero tratar a infecção da mesma gravidade com a formulação intravenosa via oral, basta eu aumentar a formulação, a concentração da minha medicação oral. Tá?
Mas, obviamente, que isso tudo é orientado pelo infectologista, o grupo de stewardship, tudo aquilo que a gente chama off-label, né, que está fora do que está prescrito na bula, né, isso exige a orientação de um profissional experiente na área. Aqui é um dos conceitos farmacocinéticos, para mim, um dos mais importantes, né, que é o volume de distribuição. Volume de distribuição nada mais é do que a dose que eu estou dando para o meu paciente dividido pela concentração na corrente sanguínea, concentração sérica, ao término da infusão. Então, acompanhem comigo aqui. Se eu tenho uma medicação que eu dou 100 miligramas e a concentração no final da infusão é de 10. Caiu aí, né, 90%. Então, o meu volume de distribuição é 10. Tá? Significa que daquela quantidade que eu dei de 10 miligramas, de 100 miligramas, 10 miligramas ficou na minha corrente sanguínea. Tá? Então, quer dizer que o meu volume de distribuição é de 10 litros. Como assim, professor, 10 litros? Significa que, ao término da infusão, a minha medicação se distribuiu em 10 litros do meu corpo. Vou dar um exemplo mais elegante. Digamos que eu infunda também as mesmas 100 miligramas de um antibiótico e ela fique na concentração de 20. O meu volume de distribuição vai ser 5. Aí eu venho já com a pergunta, qual que é o volume, né, sanguíneo efetivo nosso? Ah, é 5 litros, professor. Estou sendo bem grosseiro aí na minha explicação. Isso significa que ao término da minha infusão, a minha medicação ficou na minha corrente sanguínea. Isso quer dizer que é uma medicação que não se distribui tão rápido para os tecidos. E a concentração na corrente sanguínea tende a ficar mais alta. Agora, imagine essa outra medicação aqui. Eu dei 100 miligramas e após o término da infusão ficou em 0,1 miligrama. O meu volume de distribuição, 100 divididos por 0,1, vai dar 1000. Significa que a minha medicação se distribuiu em 1000 litros. Eu nem tenho 1000 litros, professor. Como é que essa droga vai estar no meu corpo? O meu volume total corpóreo é de 80 litros. Como é que eu posso ter uma droga que se distribui em 1000 litros? Gente, isso aqui é um conceito matemático, mas se eu estivesse dando essa medicação, por exemplo, para um elefante, o que eu ia dizer para vocês é que ela se distribuiu por todo, né, o elefante. Mas como pessoa, isso aqui nada mais significa do que, se a distribuição do volume de distribuição é muito alto, 1000 litros, quer dizer que essa medicação eu dou na corrente sanguínea, ela desaparece a concentração sérica, mas ela se concentra muito bem nos tecidos. E aqui vem um grande conceito porque, dependendo ao que eu estou me propondo a tratar, volume de distribuição alto pode ser bom ou pode ser ruim. Então é um conceito fundamental no tratamento das infecções bacterianas, tá? Vejam só nesse gráfico, né? Então, 3 situações. Imagine que a droga tem um volume de distribuição de 3 litros. Quando eu falei 5, é porque tem os elementos figurados do sangue. A medicação não fica ali, ela fica só na porção plasmática, né? Então, se eu tenho uma droga que eu olho lá, né, qual que é o volume de distribuição desse antibiótico? 3 litros. Cara, essa medicação ele fica no sangue ali durante 1 hora. Né? Ele não sai para os tecidos. Tá? Opa, então é uma boa medicação em tese para tratar uma infecção da corrente sanguínea, mas talvez não seja muito boa para tratar uma infecção de pele, uma infecção pulmonar. Tá? Opa, essa medicação aqui tem um volume de distribuição de 13, 15 a 20 litros. Significa que é uma medicação que é hidrofílica, porque esse é o volume, né, de água que nós temos no nosso plasma e no líquido intersticial. Geralmente é em torno disso. Então geralmente é uma droga hidrofílica, uma droga que gosta de água. Então ela vai para os tecidos onde tem água, mas ela não gosta muito de gordura. Tá? Então são drogas que têm um volume de distribuição não muito alto, mas trata a maioria das infecções. Já uma droga, em geral, lipofílica, são drogas que têm um volume de distribuição alto. Chega até ir para dentro das nossas células. Tem a capacidade de atravessar a membrana plasmática das nossas células, fazer concentração intracelular. Isso é bom, por exemplo, para tratar algumas infecções por bactérias intracelulares. Isso, na realidade, pode ser fundamental. Mas talvez para tratamento de uma infecção grave, uma droga que tem um volume de distribuição muito alto pode não ser muito bom.
tá? Eu dou sempre o exemplo aqui da tigeciclina, né, uma droga que tem um volume de distribuição extremamente alto, né? Então, ela é uma droga que talvez não seja segura para tratamento de infecções graves da corrente sanguínea, mas muito boa para tratar infecções de tecidos e partes moles, tá? Quando a gente fala em metabolização hepática, a metabolização hepática ela pode ser interessante para diversos medicamentos, tá? Mas para os antibióticos, são poucos os antibióticos que são, vamos dizer assim, biotransformados, né? Por quê? O antibiótico, por que ele precisa ser metabolizado? A metabolização dele ocorre para que ele seja transformado numa droga eliminável, seja pelo fígado, seja pelo rim, né? E vocês vão ver que a maioria dos antibióticos eles tendem a ser hidrofílicos, muitos deles não precisam de metabolização. Então, de uma forma geral, os antibióticos são poucos que dependem de metabolização hepática, né? Tirando ali os macrolídeos, né? E rifampicina, isoniazida, são poucos antibióticos. Então, assim, metabolização hepática no mundo dos antimicrobianos, não estou dizendo que não precisa saber, mas são poucos os antibióticos que têm essa relação com fígado, tá? Então, aí tetraciclinas, macrolídeos, tá? Rifampicina e isoniazida, são os mais importantes. Agora, filtração glomerular, secreção tubular, reabsorção, tudo isso é muito importante dentro dos antimicrobianos. Os antimicrobianos são muito sensíveis à função renal. Então, função renal muito elevada, quer dizer, está filtrando muito, aumenta a excreção de boa parte dos antibióticos. Então, quando for prescrever antimicrobiano, é fundamental o conhecimento da função renal, porque você precisa saber se vai aumentar a dose, se você vai diminuir a dose, tá? E não simplesmente saber lá um valor de creatinina e calcular um clearance estimado. Você precisa saber se esse paciente não está tendo uma diurese excessiva. Pode ser que o clearance esteja bom, mas ele esteja oligúrico. Então é importante saber o que? A função renal, não simplesmente o nível de creatinina. E conforme tudo isso, de acordo com o tipo do antibiótico, a gente vai tomar determinadas condutas, como aumentar a dose, manter ou até mesmo diminuir. Tá? Aqui um conceito fundamental que vai ser muito importante no momento em que nós formos falar de farmacodinâmica, que é a área abaixo da curva. O que é a área abaixo da curva? É fácil, né? Se eu tenho num momento aqui de 24 horas, esses dois extremos, né? A área abaixo da curva nada mais é do que a quantidade, a área que se forma a partir do momento em que eu começo a infusão do meu medicamento. Aqui, nesse eixo, é a concentração da droga, geralmente aqui no sangue, e aqui ao longo do tempo. Então você vê que eu infundo a medicação, ela atinge um pico de concentração, depois ela vai sendo eliminada do plasma, por seja qual for a sua forma de eliminação, até sair completamente aí cair a sua concentração, uma concentração mínima detectável. Toda essa área aqui é o que a gente chama área abaixo da curva, e ela é fundamental para que a gente possa depois definir os parâmetros farmacodinâmicos, tá? Então, lembre muito bem aqui da área abaixo da curva. Aqui está a fórmula, nada mais é do que a dose que eu dou do meu antimicrobiano dividido pelo clearance plasmático. Porque se eu não tenho clearance plasmático, a minha medicação vai ficar sempre circulando, né? Então a área nunca vai baixar. Mas, obviamente, que a gente sempre tem um clearance da droga, ela vai para algum lugar. Então, quanto maior o clearance da droga, menor vai ser a minha área abaixo da curva, tá? Conceito fundamental no mundo dos antimicrobianos, que é o steady state, ponto de equilíbrio, momento de equilíbrio. O que acontece? Eu dou a medicação, vejam só esse gráfico, né? A medicação tem um clearance plasmático, cai. Se eu faço uma nova infusão após, por exemplo, 6 horas, eu ainda não atingi a concentração mínima, eu estou dando numa concentração que não é a mínima, é um pouco acima da mínima. Consequentemente, se eu estou dando a mesma dose que a anterior, vai acumular medicamento. Aí eu faço mais uma dose, vai acumular. Faço mais uma dose, acumula. E a partir desse momento, vejam que nessa figura, o que eu estou dando para o meu paciente e o que vai sendo eliminado mantém-se constante. Essa variação da concentração não está nem crescente nem decrescente. Esse momento aqui em que eu começo a dar minha medicação e a concentração mantém-se estável, é o que a gente chama de
ponto de equilíbrio, o steady state da medicação. Muitas vezes, quando eu estou tratando o meu paciente e eu tenho a possibilidade de fazer a dosagem sérica do meu antibiótico para saber se está adequado ou não, se está sobredose, subdose ou dose terapêutica, é nesse momento é o mais adequado para eu fazer a medida, porque eu sei que não estou numa situação de subida, descida, né? E em determinado momento desse período de steady state, né, seja no minutos antes da infusão, ao término da infusão, nesse momento aqui é que eu vou falar para vocês, olha, alcancei o meu steady state, né, e agora eu vou medir e eu sei que eu estou num ponto de equilíbrio. Algumas medicações, para que eu alcance o steady state mais rapidamente, eu faço uma coisa chamada dose de ataque. Isso não é para todos os antibióticos, não é para todas as situações clínicas. Cada uma delas tem as suas particularidades, tá? Mas se eu quero alcançar o meu steady state mais rápido, porque a minha infecção é grave, eu tenho que fazer um loading dose, a dose de ataque. E aí eu alcanço o meu steady state mais rapidamente. Certo? Bom, agora, né, vamos passar para a questão da farmacocinética com a farmacodinâmica. Vejam, nesse meu gráfico aqui, eu tenho um tempo, vamos simular aqui, imagina um tempo em 24 horas, e aqui eu tenho a concentração do meu antibiótico. E nessa concentração, vamos pensar na concentração sérica do meu antibiótico. Eu traço uma linha aqui, ó, que é a concentração inibitória mínima. Você lembra que eu falei? Concentração de antibiótico necessária para matar a bactéria. Matar não, inibir o crescimento. Não estou matando a bactéria. A gente pode falar em outro momento aí sobre diferença entre MIC e MBC, que é Minimal Bactericidal Concentration. É outro critério, tá bom? É diferente da MIC, mas a gente sempre usa a MIC no laboratório, não faz MBC. MBC a gente faz no laboratório de pesquisa, na rotina só MIC. Vejam, vamos pensar. Se a MIC da minha bactéria é 1 e eu tenho concentração de 1 no meu sangue, eu penso, opa, eu estou controlando a multiplicação da bactéria e o meu paciente vai melhorar. Teoricamente sim, teoricamente não, tá? Por quê? Aqui que entra o conceito farmacodinâmico. O fato de eu ter uma concentração no tecido, né, no sangue, não necessariamente significa que o comportamento da minha bactéria durante uma infecção vai ser aquele. Tá? Existem antibióticos que, para que eles tenham a sua atividade para aquela bactéria, não basta simplesmente eu ter, igual no meu laboratório, lá, inibir o crescimento. Para que no meu corpo, tá, na minha infecção, eu consiga controlar essa infecção, eu preciso, dependendo do tipo do antibiótico, ter uma concentração inicial bem alta da medicação, tá? Geralmente aqui 8 a 10 vezes a MIC, para que esse meu antibiótico tenha o máximo da sua atividade. Depois que eu conseguir alcançar esse target, eu não preciso mais, durante as próximas horas, ter essa concentração alta. Não precisa nem estar acima da MIC. O importante é eu ter alcançado esse pico de concentração acima da MIC, 8 a 10 vezes, eu vou estar seguro. É isso que é fundamental, por exemplo, para os aminoglicosídeos. Então vejo que quando eu for prescrever um aminoglicosídeo, eu tenho que fazer a dose máxima diária em uma aplicação única e só depois de 24 horas é que eu vou fazer a nova infusão da medicação. Eu não preciso estar todo o tempo acima da MIC. Isso é farmacodinâmica. Nos parâmetros cinéticos, né, eu sabendo que a minha bactéria se comporta em relação a esse antibiótico nessa forma, é assim que eu faço o uso da gentamicina, da amicacina, tobramicina, streptomicina. Já, por exemplo, os beta-lactâmicos, tá? Os beta-lactâmicos, eles não precisam desse pico de concentração. Eles precisam, na realidade, sempre estar acima da MIC. Então, 2 a 4 vezes acima da MIC. Mas por quanto tempo? Só uma vez? Não. Dependendo do tipo do beta-lactâmico, tá? Essa concentração precisa ser 2 a 4 vezes acima da MIC por um período que pode ser de 40, 50, 60 a 70% dentro das 24 horas. Tá? Óbvio que se eu conseguir
100% do tempo acima da MIC, 2 a 4 vezes, melhor ainda. Mas eu sei que se, por exemplo, para uma penicilina eu conseguir 60% do tempo das 24 horas acima da MIC 2 a 4 vezes, eu vou estar garantindo, pelo conceito cinético e dinâmico, a efetividade do meu antibiótico. Para um carbapenêmico, por outro lado, eu não preciso 60%, eu posso atingir só 40%. Para uma cefalosporina, geralmente 50%. Cada antibacteriano do grupo dos beta-lactâmicos tem as suas características, então isso vai variar aí para cada antibiótico e também pode variar conforme a bactéria, cada um desses conceitos. E existe um outro grupo de antimicrobianos, geralmente que não são os beta-lactâmicos, não é aminoglicosídeo. Por exemplo, a vancomicina é um antibiótico que tem esse comportamento, as quinolonas também têm, que não importa tanto o pico e nem tanto o tempo acima da MIC. Na verdade, é uma mistura dos dois. E quando a gente fala em mistura dos dois, o conceito que mais se encaixa nesse padrão é o conceito de área abaixo da curva, mas sobre a MIC. Então não é só aquela área abaixo da curva que eu mostrei lá para vocês, desde o zero durante as 24 horas. Não. Ele só vai contar a área a partir do momento que ele passou da MIC. Passou da MIC, toda essa área. Então uma área, por exemplo, de 400 significa que vai ter resposta clínica. 400 em relação ao quê? Depende. Se a minha MIC é 1, vai ser uma quantidade de antibiótico. Se a minha MIC é 8, provavelmente eu vou ter que dar muito mais antibiótico para ter uma área de 400. Tá? Então, para cada antibiótico vai ter uma área em relação àquele micro-organismo. E é isso que vai nos nortear em relação ao uso racional de antimicrobianos.